Olá! O Clipping de hoje vai falar sobre formação profissional. O que o mercado de trabalho busca em um candidato? Para responder essas e outras perguntas, nós estamos recebendo a coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios em Desenvolvimento de Pessoas da ESPM, Adriana Gomes, e o especialista em Direito do Trabalho, o advogado Luiz Fernando Alouche. Sejam bem-vindos ao Clipping Eletrônico. Obrigado pela presença de vocês. E eu começo perguntando, o mercado de trabalho mudou? Vem mudando, Miura. Vem mudando, são muitas as características que vêm alterando as relações de trabalho no Brasil, né? Eu diria no Brasil e no mundo, mas falando da nossa realidade, vem acontecendo desde o grau de exigência das empresas, por perfis que sejam mais envolvidos nos negócios. Então, não basta só ter uma boa formação técnica. Esse profissional tem que ter uma visão de mercado, ele tem que ter uma atitude mais proativa, iniciativa, ele tem que ter um perfil empreendedor dentro do próprio negócio. Então, são cada vez mais exigências das empresas em relação aos novos profissionais. Então, não basta só ter uma formação acadêmica, né, ou um conhecimento técnico. Muitas atitudes, o que a gente chama de competências comportamentais, são cada vez mais exigidas e o profissional precisa estar atento em relação a isso, em relação à sua capacidade de comunicação, de interação, de relacionamento, trabalho em equipe, um posicionamento de empreendedor dentro do próprio negócio. São essas algumas das características mais exigidas no mercado de trabalho. Enfim, entre aspas, não existe hoje o perfil ideal. Ela se adequa de acordo com a atuação dentro do mercado, é isso? Do profissional desejado? Eu penso assim que o ideal sempre existe na cabeça do empregador, né? O que vai diferenciar serão as áreas de atuação, né? Se ele vai atuar numa área mais técnica, algumas competências serão mais exigidas. Se ele for trabalhar numa área mais comercial, com mais contato com o público, serão outras. Mas, de uma maneira geral, essas competências, como a capacidade de se comunicar, trabalhar em equipe, ter iniciativa e ser proativo, capacidade analítica, são, eu diria, as competências altamente desejadas para qualquer profissional em qualquer segmento de mercado. Doutor Luiz, o mercado mudou. Isso é inegável, né? Okay. Agora, a legislação acompanha ou ela ainda continua sendo um empecilho? Olha, Miura, na verdade a legislação ela é antiga, tá? É uma legislação de 43 e cada vez mais para os profissionais de RH e diretamente para os empresários, cada vez mais você sente o pedido de socorro, tá? É uma legislação onde você tem inúmeras garantias aos empregados, você tem inúmeros direitos que precisam ser observados, mas é uma legislação ainda que traz uma alta carga tributária e um alto custo para a empresa. Se você pegar países que estão na mesma situação que o nosso, a carga tributária incidente sobre a folha de pagamento é infinitamente inferior. Tá? No Brasil, só de impostos diretos, entre imposto de renda, recolhimentos previdenciários, contribuições de terceiro e mesmo FGTS, que apesar de não ser um imposto, fica depositado na Caixa Econômica, você chega aí a uma conta de 64% a 75% do custo do salário. Se você utilizar esses valores, o valor do salário ainda em reflexo de férias, 13º e outros benefícios, o custo incidente sobre a folha de pagamento ultrapassa 100%. E é isso que todo mundo escuta, quer dizer, a partir do momento que você contrata um empregado, o custo incidente é o dobro daquele valor que você paga, isso é uma realidade. Em muitos casos isso é uma realidade. E você percebe que hoje muitos profissionais, principalmente profissionais que têm um maior desenvolvimento intelectual, que exercem cargos um pouco mais elevados, eles não estão preocupados com algumas questões e direitos trabalhistas. Eles estão preocupados com a remuneração em geral, com os benefícios que a empresa vai conceder, com a possibilidade dele de crescimento na empresa, ok? E até com o valor líquido que ele recebe mensalmente. Então, por isso,
surgem formas alternativas de contratação, de tempos em tempos você vê utilizando formas alternativas de contratação, que quando questionadas perante o judiciário, elas não são válidas, exatamente porque nossa legislação é muito exata e antiga. Quer dizer, sempre que você cria outras modalidades de contratação, mas após a saída deste empregado na empresa, ele busca o judiciário e fica configurado a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação jurídica e a onerosidade, fatalmente vai ser reconhecido o vínculo empregatício desse empregado. E a empresa vai ter que pagar todas as verbas como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse contratado CLT desde o início. Porque em algumas organizações são adaptadas as formas, né, as relações de trabalho. Uma vez que a legislação continua sendo antiga e dificultando essas relações, o próprio empresariado acaba desenvolvendo alternativas para poder contratar pessoas, para ampliar os seus quadros e poder dar conta de entregar em termos de qualidade e produtividade. Agora, existem as possibilidades hoje de trabalho em home office, que é um dos desejos dos jovens profissionais, não ter a obrigatoriedade de trabalhar com horário para entrar e horário para sair, né? Então, se a gente for pensar, indo ao encontro de algumas pesquisas que a gente vem acompanhando, a busca pela qualidade de vida tem sido uma ambição para os jovens profissionais, ou para os profissionais de uma maneira geral, né? E a flexibilização do horário de trabalho é uma conquista em muitas organizações. Só que, ao que me consta, e aí o Luiz pode me corrigir, não existe uma legislação que permita isso, né? Ou que contemple esse tipo de atividade. Mas nem por isso ela deixa de acontecer de uma maneira ou de outra dentro da organização, né? Então, a flexibilidade no trabalho é um desejo dos jovens profissionais. E eu vejo que, apesar da gente trabalhar com um público jovem cada vez mais criativo, empenhado, engajado mesmo no trabalho, muitas vezes eles não têm a contrapartida do reconhecimento de ter essa flexibilidade reconhecida. Porque, assim, o trabalho não começa às 8 e termina às 18, né? Muitas vezes o trabalho intelectual, que é como diria o Peter Drucker, nós vivemos na era do conhecimento, ele não termina às 6 horas da tarde como era no começo do século passado, né? O nosso modelo de produção não é mais a indústria, a gente trabalha num mercado muito mais de serviço, onde praticamente as empresas vivem 24 horas no ar. Né? E como é que fica, então, como é que se contempla essa dedicação extra? Muitas empresas não pagam a hora extra, né? Mas descontam o atraso, por exemplo. Como é que se faz, né? Como é que se chega num ajuste disso daí, visando atender a melhoria da qualidade de vida e o grau de exigência das empresas em relação ao perfil desses profissionais, que querem que esses colaboradores tenham cada vez mais o perfil de empreendedor, a visão estratégica do negócio, tomando decisões que são importantes e que impactam o próprio negócio, mas em contrapartida, o que é que se tem de reconhecimento? A questão salarial, ela é uma das formas de reconhecimento, sim, mas existem outras alternativas que poderiam ser utilizadas, como, por exemplo, flexibilidade do tempo, ou trabalhar parte do tempo em home office, ou ter dias livres na semana. Essas são possibilidades que a nossa legislação não contempla. Algumas empresas conseguem chegar num acordo com os seus colaboradores e tornar isso uma realidade, o que torna um sonho de ambição para jovens profissionais trabalharem em algumas empresas que já trabalham dessa maneira, né? Agora, eu não sei como é que fica a questão da legislativa em relação a isso. Doutor Luiz, a doutora Eliane falou do século passado. No cenário brasileiro, nós tivemos uma herança aí das décadas de 80 e 90, onde explodiu-se a questão do desemprego, a questão da terceirização, né? Isso foi um marco, um patamar para a atual conjuntura? Acho que sim. Quer dizer, eu acho que a sociedade ela vem se consolidando e vem se fortificando a cada dia. Isso a sociedade como um todo, o que sem dúvida, resulta nas relações de trabalho, né? Você pega, até citando a doutora Adriana, o que ela disse, de setores de prestação de serviço, setores da economia, que eles vêm se ajustando
aos poucos as necessidades do mercado. Um setor muito claro, a título de exemplo, é o setor da tecnologia da informação. Quer dizer, você pega profissionais inteligentes, profissionais que conhecem o sistema, profissionais que querem trabalhar nas suas residências, que querem executar outros tipos de trabalho e não ficarem ligados à empresa. E às vezes você tem uma dificuldade na contratação desses profissionais. Eu vejo na prática diversos clientes do escritório tentando buscar profissionais no mercado para contratá-los via CLT, ok? Com todos os encargos, tudo certinho. Só que o próprio profissional não tem interesse. Por quê? Porque nessa prática é comum a relação, por exemplo, do famoso PJ, quer dizer, prestação de serviço. O próprio profissional não tem interesse. Outra questão que a doutora Adriana citou muito bem é a questão do home office. Quer dizer, essa é uma prática nova no mercado de trabalho, que vem crescendo a cada dia, que você não tem uma legislação específica autorizando ou não o home office. O que você busca são nos dispositivos que a gente tem de lei, tentar adequar esses dispositivos à realidade do home office do dia a dia. Sempre que uma empresa nos consulta acerca do home office, a gente diz, sim, é possível o home office, é uma atividade crescente, mas a gente sugere que sejam feitos acordos coletivos com o sindicato para que tenha um regramento específico para a aplicação desse home office. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você contrata o empregado, que ele tem essas formas alternativas de contratação, enquanto ele está contratado, isso tudo é muito bom. Eventualmente, no futuro, cai a demanda da empresa, é necessário demiti-lo, e daí vem as famosas ações na justiça. Hoje, grande parte das ações trabalhistas que correm na justiça, o empregado não tem custo para buscar uma ação. Então, existem algumas ações, inúmeras ações, que os empregados arriscam, exatamente por causa de uma legislação antiga, pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício, pedindo o pagamento de horas extras nessa questão do home office, ou porque hoje você tem muita utilização de smartphone, quer dizer, o empregado está em casa, com a família, jantando, ele manda um e-mail e tenta utilizar aquele e-mail para justificar a hora extra. Tá? Então, você tem uma facilidade muito grande de acesso ao judiciário, o que é corretíssimo. Mas você verifica inúmeras aventuras jurídicas que, quando essas ações são julgadas improcedentes, ou fica claro que essas empresas não devem nada a esses empregados não têm nenhum custo. Essa reforma processual trabalhista também é um ponto que deve ser levado em consideração, principalmente para gerar uma maior segurança para os empresários. Tá certo. Os workaholics, os chamados viciados em trabalho, perfeccionistas, que vêm daquela formação, daquela mentalidade um pouco mais antiga, pouco tempo atrás, de se formar, encontrar uma empresa sólida, vestir a camisa, como a senhora citou no início, já estão entrando em desuso? Olha, eles sempre vão existir, né? Porque as pessoas passam mais tempo na relação de trabalho do que em qualquer outra relação. E muitas vezes, quando as outras relações elas falham, as sociais ou as familiares, o trabalho continua sendo aquele politicamente correto para todas as desculpas, né? Entretanto, viu-se, né, na prática, que a pessoa que se dedica demais ao trabalho, justamente perdendo de vista essas outras relações, que são as relações sociais, afetivas, fora da relação de trabalho, acabam sendo pessoas que, ao longo do tempo, deixam de ser tão produtivas quanto se imaginava. Então, hoje o que se espera e o que se busca, na verdade, é um equilíbrio, né, entre as relações de trabalho e as relações de não trabalho. E os jovens, cada vez mais, até porque o que eles tiveram como modelo foram pais que trabalhavam demais e negligenciavam muitas vezes a relação familiar. E hoje esses jovens não querem reproduzir esse modelo na sua própria relação de família. Então, eles buscam, mais do que tudo, qualidade de vida, a percepção da qualidade de vida.
E muitas vezes a percepção da qualidade de vida implica nessa flexibilidade do tempo de trabalho. Então, se eu não precisar chegar todo dia às 8 horas da manhã, se eu puder chegar mais tarde, sair um pouquinho mais tarde. E isso não quer dizer em absoluto que essa pessoa não queira trabalhar ou que ela não esteja comprometida com os resultados. Simplesmente ela sai do modelo homem-hora, né? E a nossa legislação hoje, ela trabalha ainda no modelo homem-hora lá da era industrial, né? Então, a remuneração feita homem-hora. E hoje as produções não são mais assim, né? Muitas vezes uma produção intelectual requer que você precise de um tempo em silêncio, que às vezes um escritório não proporciona. Às vezes você cria boas ideias de produtos ou serviços no seu tempo que está fora do trabalho. Não tem como remunerar isso, né? Agora, é preciso buscar algumas adaptações. E muitas empresas já estão fazendo isso. Agora, não quer dizer que as pessoas não gostem de trabalhar ou não queiram trabalhar. A questão é um equilíbrio entre a jornada de trabalho e o tempo fora do trabalho, que isso está sendo cada vez mais valorizado. Ou seja, o mercado busca aquele profissional mais flexível, mais versátil, que tem uma mentalidade mais empreendedora. Isso. E que entregue. O que eu acho interessante o empresário pensar, e em muitos segmentos de mercado isso é possível, né? É que a pessoa não precisa estar lá 24 horas por dia ou 12 horas por dia, 8, né, Luiz? 8 horas por dia para ser produtivo, né? Ele pode entregar o projeto dele não precisando bater o seu cartão de ponto. Então, em muitas atividades isso já é possível. Então, como o doutor falou aqui a questão da área de tecnologia de informações, muitos profissionais rejeitam a contratação no modelo CLT, porque ele tem uma rentabilidade maior sem ter esse vínculo e ele trabalha do mesmo jeito ou melhor com essas características.